Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse episódio do Mindset vou falar para você que sente que está fazendo parte de um mundo, sente que às vezes está louco em relação ao que você fala, ao que você sente, ao que você transmite para as pessoas, e isso às vezes contribui para você perguntar-se, né? Será que eu estou no mundo certo? Será que na verdade eu estou louca mesmo de verdade? Ou na verdade eu estou desperta, eu acordei para ver a verdade, para passar isso para as pessoas? Então nesse vídeo a gente vai falar sobre 5 estratégias para você que acha que está louca, mas está desperta, tá bom? Então vem com a gente que esse episódio do Mindset só está começando. Antes de começar esse episódio do Mindset, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Basicamente, você clica aqui no botão inscreva-se e aí, no caso, você vai receber os nossos vídeos novos. Mas mais do que isso, convido você para clicar no sino. Através do sininho que está do lado desse botão inscreva-se, você vai receber em primeira mão todas as notificações pelo YouTube, por notificações no seu celular e também por e-mail. Isso é muito importante para você ficar sempre atualizado sobre os nossos vídeos, tá bom? O primeiro sinal em relação a você estar desperto e sente que as pessoas, na verdade, não estão alinhadas com o que você tem pensado sobre a vida, é, na verdade, o conflito de ideias que você tem em você mesmo. Então, assim, você pensa sobre algumas coisas, você vê sobre vários materiais, várias situações, e até você tem várias experiências completamente diferentes das pessoas ao seu redor. E isso, na verdade, desperta dentro de você alguns tipos de interrogações, de exclamações. Por que será que as coisas estão assim e as pessoas ao meu redor ainda não estão nessa mesma vibração, nessa mesma energia que eu estou sentindo nesse exato momento? Preste muita atenção nessas situações ao seu redor. E se você puder escrever num caderno, ou mesmo num diário que você tenha, né, num papel próximo a você, pode ser um bloco de notas, não tem problema, mas coloque as situações que você identifica que as pessoas ainda não entenderam, por exemplo, o real significado. Lembrando que não é o seu significado, não é na perspectiva do ego, mas na perspectiva do eu, de fortalecer cada vez mais que as pessoas despertem o sentido, né, da nova era aquariana, no sentido de entender que nós estamos passando por uma grande transição, e isso contribui para as pessoas o quê? Despertarem para a luz, para a prosperidade, para a abundância e, além disso, para o amor de verdade, independente do que esteja acontecendo na esfera política, econômica ou social. Tá bom? É muito importante que você, ao invés de apenas a gente ficar pensando sobre isso, a gente materializar, trazer para a nossa mente consciente em relação àquilo tudo que você está sentindo. É muito importante isso, esse exercício, porque na maior parte das vezes que você vê, por exemplo, eu tô louca em relação ao que eu estou sentindo, mas na verdade eu sinto, eu vejo e eu materializo aquilo que na verdade para mim faz sentido. Segundo aspecto que na verdade chama muita atenção em relação a você se achar louca ou louco, e aí no caso você vê que está acordado em relação à nova era, em relação às novas situações que estão trazendo dentro da sua vida, são as suas amizades. Você começa a pensar, até em relação a termos familiares, né, seus pais, você pensa em relação aos tios, irmãos, tias, parentes próximos, que são os primeiros círculos sociais que nós fazemos parte, né, até se a gente pegar numa perspectiva, numa análise científica da academia mesmo na psicologia, tem um psicólogo, ele já faleceu, né, chama Erik Erikson. Ele fez toda uma análise cronológica em relação desde o nascimento até a gente falecer, vamos dizer assim. E aí, no caso, quais são os grupos sociais que nós fazemos parte? E a família é um do primeiro grupo social que nós fazemos parte. E aí, no caso, você começa a analisar sua família, começa a analisar suas primeiras amizades, as amizades que você tem, né, ainda da escola, ou mesmo se você tinha, começa a pensar no bate-papo que você tinha, adolescência, fase adulta, agora no seu trabalho, né, na sua vizinhança, você começa a ver os seus colegas de trabalho. E aí, no caso, você fala sobre algumas coisas, ou mesmo você ouve sobre algumas coisas dessas pessoas, e não faz muito sentido. Você quer falar sobre outras situações, por exemplo, você quer falar sobre lei da atração, você quer falar sobre vibração, você quer falar sobre o poder que nós temos interior, né, que nos conecta ao universo. E, na verdade, as pessoas não entendem muito isso. Elas delegam, elas gostam de não falar sobre isso, ou mesmo você sente também que elas, quando você vai comentar sobre isso, você vê que elas ficam receosas, né, elas não querem que você converse sobre isso. É basicamente assim, aquele bate-papo. Olha, você está comigo, mas eu não quero ouvir o que você quer falar. Vamos falar sobre alguma coisa que seja supérflua ou mesmo superficial. Isso não serve para todo mundo. Lógico, tem gente que às vezes tem também pessoas muito afins.
mas como a gente vê, assim, uma grande maioria, até a gente fala em 97% das pessoas ainda não está preparada para a nova era, a gente está capacitando cada vez mais, e não é da minha perspectiva ou da sua perspectiva, mas são aspectos que são muito interiores. Né? E como a gente é treinado, vamos dizer assim, para sempre externalizar as coisas, então a culpa é da sociedade, a culpa é da política, a culpa é da economia, a culpa é do ex-namorado, ex-namorada, meu marido, ex-marido, esposa, ex-esposa. Né? Então, assim, tudo na verdade a culpa é exterior. A gente o quê? Não foi treinado para internalizar o que nós temos que aprender com a gente. E isso, na verdade, fica muito evidenciado nas suas amizades. Então, se você sente que as suas amizades já não fazem mais sentido, você está acordado sim, porque você vê que, na verdade, a mesma vibração que você desperta positiva não está sendo capacitada por eles, não está sendo entendida por eles, e tudo bem com isso, não existe certo ou errado, só que, na verdade, existem outras perspectivas, novas amizades que você vai atrair para você, até em relação a relacionamentos íntimos, por que não, né? Você atrair para você de uma perspectiva que faça mais sentido. Eu sempre faço uma metáfora muito importante, que é, quando você era criança, você vestia uma roupa de criança. Quando você é adulto, não tem mais como colocar essa roupa de criança no adulto. É a mesma coisa em relação a pensamento, sentimento, emoção, a espiritualidade, você evolui, independente da sua religião. A espiritualidade tem a ver com algo superior, em relação à respiração, se nós formos nas antigas civilizações. Então perceba que, na verdade, a qualificação das suas amizades vai acontecer. E isso, na verdade, identifica duas coisas que você vai ter que fazer com você. Tanto se afastar dessas pessoas, como se aproximar de pessoas mais positivas. Isso, na verdade, eu não vou explicar no vídeo aqui, porque tem mais vídeos aqui dentro do canal sobre isso, mas o objetivo é que você comece a pensar sobre isso, que você está acordada para a nova era aquariana. Terceiro aspecto tem a ver com a educação, o desenvolvimento pessoal. Então, a procura de livros, cursos, palestras, vídeos, áudios por você se torna como se fosse matematicamente, estatisticamente, daqui para cá. Então você tem uma sede por conhecimento, e esse conhecimento te faz despertar cada vez mais, e principalmente trazer aquela frase que nós utilizamos muito até no nosso treinamento. Se você quer conhecer mais nossos treinamentos, você pode acessar os 25 cursos dentro da Academia da Alquimia da Mente. Para você ter conhecimento sobre todos os treinamentos, você deve acessar www.academiadaalquimiadamente.com.br. Lá nós temos cursos de prosperidade, para você desenvolver sua mente, a sua espiritualidade, suas emoções, você vencer sua autossabotagem, e também, se você quer se especializar em coaching, em relação a algumas áreas específicas, em relação à espiritualidade, inteligência espiritual, corre lá que com certeza pode fazer todo sentido. Seja aluna, a gente convida você para fazer parte também, tá bom? E quando a gente pensa em relação a esses cursos, em relação a você querer mais conhecimento, a gente entra muito em sintonia, até com a Academia da Alquimia da Mente, porque nós ensinamos a maestria. E o conceito da maestria é muito antigo, é milenar. A gente fala 100 mil a.C., 200, 300 mil, quando a gente vai em outras civilizações, pegar os textos antigos, a gente pega os sítios arqueológicos e vê que, na verdade, as pessoas tinham uma situação que quanto mais você sabe, menos você sabe. E essa frase, na verdade, foi dita por vários mestres em relação ao longo da história da humanidade. Até a história que você aprendeu, a gente, na verdade, é muito limitada em relação ao conhecimento. Mas quando a gente pega, por exemplo, Lao Tse, a gente vê ali 300 a.C., mais ou menos, falando na China, saber é não saber. E a gente pega Sócrates, ali 100 a.C., né? A gente fala, ele fala a mesma coisa. Sei que nada sei. Né? Então você vê o quê? Pessoas, né, então, que estavam em lugares diferentes, um na China, que na verdade nem existia a China ainda, e na Grécia, que nem existia a Grécia, porque eram cidades-estado, eram separadas, ele estava em Atenas, Sócrates, e aí, no caso, falaram a mesma coisa, sendo que, na verdade, estavam em lugares diferentes, locais diferentes. E essa maestria continua, está dentro de você, e você não está louco em relação a isso, você está acordado, está desperto em relação à nova era, em relação àquilo que, na verdade, é requerido, em relação à quinta dimensão. Né? Isso te faz o quê? Saber mais, aprender mais, e além disso, desperta dentro de você essa humildade. Né? Eu acho que é muito importante eu falar sobre isso, porque não adianta você aprender e querer falar que sabe mais que o outro, né? Senão você não aprendeu nada. O objetivo é, você aprende mais, você estuda mais, ouve mais, vê mais vídeos, e isso que possibilita para você querer aprender mais. Mas qual que é o objetivo, qual que é a finalidade? O seu próprio crescimento, o seu autodesenvolvimento, o seu autoconhecimento. Se pegar a palavra auto, sempre tem a ver com você, com o próprio, com o eu. E quando você se aproxima de você,
você tem a maior vitória que você pode alcançar na sua vida, que é a vitória sobre você. Não tente vencer inimigos, ou mesmo focar em inimigos exteriores. O que a gente vê em relação a essa transição acontecem os excessos. Né? Os excessos que nós chamamos de polaridades nas leis herméticas, que são conhecidas, né, 100 mil a.C., vamos pensar assim, 30 mil a.C., no que nós denominamos hoje como Egito. Né? E a lei do ritmo, lei das polaridades, a gente sabe que, na verdade, nada se mantém apenas em um dos lados. Né? Então não adianta você falar que é direita, esquerda, bom, mal, frio, calor. Você tem que entender que o caminho do meio, você entender a si mesmo, que você também tem luz e trevas dentro de você, é o que vai trazer a verdadeira evolução espiritual que você está precisando nesse exato momento e quer do fundo do coração. Porque você sabe que faz sentido o que eu estou falando, porque você sente esse chamado, essa luz, essa chama dentro de você. Então presta muita atenção que você tende a investir. Isso tem o quê? Investir mais tempo, investir mais dinheiro, investir mais esforço, investir tudo que você tem. Porque você sente que isso traz resultados reais, ao invés de ser superficiais. O quarto aspecto tem a ver com a necessidade em relação a sua forma de conexão espiritual, vamos dizer assim, né? Colocar de uma forma mais simples. A conexão espiritual, existem várias formas de você se conectar com o superior. E aí, no caso, independente se você tem uma religião ou não tem uma religião, ou mesmo tem uma fé, um dogma, uma crença, uma doutrina, você faz algum tipo de como se fosse um ritual, vamos dizer assim, usar uma palavra mais simples, ritual. Né? E pode ser, às vezes, um ritual semanal, uma missa, um culto, você vai numa mesquita, você pode ir numa sinagoga, você pode ir num centro, né? Cada um chama, às vezes pode ir numa gira, né? Independente daquilo que você faça. Né? E você pode dar uma denominação de Deus, Criador, Krishna, Buda, Alá, Oxalá. Você pode dar vários tipos de nomes, e na verdade às vezes você pode dar um nome só em relação ao que nós chamamos de Criador. Tá bom? Eu vou usar a palavra universo para ser de ordem prática, e principalmente da forma que a gente usa até dentro dos cursos, dentro da Academia da Alquimia da Mente. Tá bom? Quando a gente fala de conexão espiritual, a gente tem que ir lá atrás um pouco do conceito da espiritualidade, que tem a ver com respiração, que tem a ver com Atman, o sânscrito, que tem a ver com a origem da nossa própria civilização, dos nossos antepassados, de onde nós viemos. Né? E o que acontece é que tem os excessos, né? Pessoas que não querem saber disso e pessoas que querem saber disso. Mas o que? A gente tem que entender que nós temos que entender isso também e também estar preparados a mudar. Né? Então, dentro dessa perspectiva, o que? Nós estamos evoluindo nessa conexão espiritual. Né? Nós entendemos hoje, principalmente você, que às vezes eu não tenho necessidade, Diego, de ir para algum lugar. Eu quero me conectar onde eu estou. E tem gente que se conecta no metrô, no ônibus. Né? Isso eu já ouvi falar porque vários clientes mandaram. No banheiro, tomando banho, andando, fazendo uma corridinha no parque. Às vezes até vendo algum vídeo, às vezes alguma técnica na internet começou a se internalizar e sentiu aquela energia, sentiu aquela vibe bacana. Né? Ou mesmo você vendo algum treinamento nosso aqui da Academia da Alquimia da Mente, você sentiu a mesma coisa. E o objetivo é você criar o seu hábito diário. Né? Então isso que desperta você a se reconhecer como alguém diferente, alguém especial e, na verdade, alguém que faz parte disso tudo que nós chamamos de universo. O universo, na verdade, hoje a gente sabe que não é só um, né? Multiverso, são vários multiversos ao mesmo tempo. Cada vez mais, na ciência, a gente sabe, está descobrindo cada vez mais, até pela academia mesmo, pela física quântica, a gente tem mais conhecimento em relação à dimensão e cada vez mais a gente sabe que está se expandindo cada vez mais. Isso lembrando de uma perspectiva limitada, porque a gente não viu ainda, né? A gente tem várias hipóteses. Então, se a hipótese de crescimento, da expansão, da prosperidade, da abundância faz parte da ciência, então faz parte da espiritualidade, os pensamentos em relação à abundância, em relação à prosperidade, em relação à riqueza, já está dentro de você. Você não precisa ter dinheiro para entender que o dinheiro já faz parte da sua vida. Você tem que entender que já tem esse dinheiro. A única coisa é o quê? Você entender os seus pensamentos, entender as suas emoções, entender tudo aquilo que, na verdade, está impedindo de fazer assim, ó, né? Está impedindo você o quê? De cada vez mais se aproximar isso aqui, o quê? Cada vez mais ser ressignificado. Tem várias técnicas? Tem. O objetivo desse vídeo não é explicar essas técnicas. O objetivo é, você faz parte disso. Você está acordado para esse despertar. E esse despertar te traz essa nova dimensão, que é o quê? Um conceito de
expansão espiritual diária. Pode ser uma meditação? Pode. Uma oração diária? Pode. Pode até agradecer, né, um ritual, às vezes até colocar um livro de gratidão, com certeza, da forma que você desejar. O importante é você fazer isso constantemente. Consistência é o maior segredo do universo. E o quinto sinal tem a ver com o seu propósito de vida. Propósito não é igual à profissão, tá bom? Às vezes as pessoas confundem missão de vida com a profissão. Tem gente que às vezes não vai fazer as mesmas coisas. Por exemplo, eu sou advogado e eu quero ajudar as pessoas em culinária, vamos pensar, né? Porque eu tenho o dom, eu gosto de cozinhar em casa, eu quero que as pessoas aprendam a culinária, a gastronomia, para ganhar dinheiro com isso, porque elas vão ajudar a família dela e as pessoas que eu quero ajudar estão em uma comunidade carente, vamos pensar assim, tá bom? Então assim, propósito tem a ver com quem você é. Guarda isso, propósito tem a ver com quem você é. E quando você acha que está louca, está louco, você fala para as pessoas e elas não entendem, lógico. Porque nem todo mundo está querendo procurar o seu propósito, identificar o seu propósito. E uma das coisas principais também para você não ser ingênuo em relação a isso, é muito importante. Você, às vezes, não vai trabalhar com o seu propósito. E, às vezes, até eu vou apagar o foguinho de muitas pessoas, porque muitas pessoas não pisam no chão. Né? Gostam o quê? De ficar no mundo das ilusões. Né? Gostam de ficar até, como a gente fala, os elementais, no elemental da água. Então, signos de escorpião, de peixes, de câncer, né? Basicamente, vamos pensar assim, né? Tendem a ser mais imaginativos, não que isso seja ruim. Né? E também eu não vou entrar numa perspectiva, porque todos os 12 signos também têm essa mesma proporção em relação à imaginação. Não venha dizer só porque você é aquário, ou mesmo leão, ou virgem, que não vai ter isso, ou áries, tá bom? Todos os signos estão passíveis de serem imaginativos ao invés de o quê? De aterrar essa energia. E você precisa aterrar essa energia. Não adianta ter uma boa ideia se você não concretizar. Não adianta você querer ter um propósito tão grande para a humanidade se você não começar hoje. Tem uma frase, por exemplo, que a gente vê de Confúcio, e também a gente não sabe ainda se foi de o Lao Tse ou Confúcio, né? A probabilidade foi de Confúcio, mas ele fala assim, que uma grande jornada começa com o primeiro passo. Né? Você vai procurar na internet, pode ser que seja Lao Tse ou Confúcio, mas é na China, tá? Vamos pensar que nós entendemos hoje no território da China. E quando a gente percebe isso, muitas pessoas elas querem viver o propósito, mas ficam na imaginação, com videozinho de autoajuda, com áudios de autoajuda, com livrinhos de autoajuda. Né? E tudo bem, se você quiser continuar assim, tudo bem. Mas quando a gente pensa em criar algo que faz sentido, criar algo sólido, que vai durar anos, que vai deixar um legado para a humanidade, que na verdade você se sinta capaz de ter lucro com esse negócio também, porque você tem o quê? Continuar. Né? Não adianta apenas dar de graça. Às vezes as pessoas acham que, não, eu tenho que dar tudo de graça. Não é assim que funciona. E não é que você não está dando com amor. Né? As pessoas confundem muitas coisas. O objetivo é, tudo que é dado de graça não é valorizado. Isso você sabe. É como, você pode pensar na situação na sua vida. Várias coisas você deu de graça e a pessoa não valorizou. Pode até ter sido, sei lá, um celular emprestado, um livro emprestado, às vezes nem te devolveram de volta. Presta muita atenção nisso. Né? Então, quem entende isso, quem está na nova dimensão entende. Tá bom, você me emprestou, não, eu preciso te pagar por causa disso. Eu me sinto capacitado, eu preciso fazer isso. Entenda que os valores mudam. Só que quem fica no superficial não quer mudar. Né? Então vai falar, não, você está fazendo uma coisa errada, da minha perspectiva você está errado, ou seja, sempre da perspectiva do ego, do orgulho, ao invés de você pensar no eu, você querer crescer e ajudar outra pessoa a crescer. Presta muita atenção nisso, porque é aqui que as pessoas derrapam em relação a ser loucas e serem despertas, serem acordadas. E viver o propósito é o que todos nós viemos fazer. Todo mundo tem uma competência especial. Né? Você não é boa, você não é bom em tudo. Você é bom em alguma coisa. E talvez em outras mais habilidades. Mas tem uma, sabe assim, que é o tempero do feijão. É aquela coisa que, na verdade, ninguém consegue ter, que só você tem. Então, recapitulando, a gente falou das 5 estratégias, das 5 formas de entender que você não está louca, não está louco, mas você está desperto. Né? O primeiro, a gente falou das situações. Preste muita atenção nas situações. Segundo, as pessoas ao seu redor. Você vai sentir isso das pessoas. O terceiro tem a ver com a forma que, na verdade, você investe na sua educação, investe no seu desenvolvimento. O quarto tem a ver com a forma que, na verdade, você conecta espiritualmente. Né? E o quinto tem a ver com o seu propósito. Então guarda isso, coloca isso em prática. Além disso, eu quero convidar você, curta esse vídeo, dá o seu like aqui embaixo, comente esse vídeo, porque é muito importante para a gente fortalecer o canal. E além disso,
você compartilhe com aquele seu amigo, a sua amiga, ou mesmo familiares que precisam ouvir essa mensagem. Com certeza pode sentir também que está acordado, mas ainda acha que está errado, está louco, alguma coisa nesse aspecto. Se você está ouvindo em outra mídia, acessa agora youtube.com/Diego Mangabeira Brasil. Se você ainda não assinou o nosso canal, clica aqui no botão inscreva-se e aperte o sino. Através disso, você vai receber em primeira mão todos os nossos vídeos em primeira mão para você, em notificações, através da internet. Com certeza vai ajudar cada vez mais a expandir nosso conhecimento e entender que nós estamos preparados para essa nova era de aquário, tá bom? Muita luz e prosperidade para você. A gente se vê em mais vídeos e também dentro da Academia da Alquimia da Mente dos nossos treinamentos. Um abraço para você. Até logo. Tchau, tchau.